Nós teríamos que monitorar, são os rios municipais, mas mesmo assim, essa questão ambiental é muito cara para ficar sobre a gestão do município. Nós precisamos fazer convênios. Nós somos um município pobre. Não tem vergonha de falar isso não, mas decente. Né? Porque o orçamento nosso é pequeno. O prefeito está ali, o cobertor é curto. Se tampa a cabeça, o pé fica para de fora. Se tampa o pé a cabeça, então nós temos que buscar soluções. Então, a responsabilidade do monitoramento é federal. Chico, eu tenho acompanhado todas as reuniões e a gente tem, assim, reuniões presencial. E eu vejo muito falar no governo da transposição e eu queria saber o seguinte: o que poderia se fazer a curto prazo para que houvesse assim, tivesse assim, eu vejo muito pouco nas reuniões falar pouco de economia, Tiago. Né? Agora, como fazer economia se a gente não tem água e água? Então eu digo assim, o que poderia ser feito a curto prazo para que enquanto se resolva ou não essa transposição, para que se colocar na mídia também, uma vez que São Paulo me parece que uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo de fazer assim através dos programas de rádio, investir na mídia, me parece que houve assim a curto prazo, menos de um mês, uma economia muito grande, eu não sei quantos metros cúbicos, quando se falava numa última reunião em Volta Redonda. O que nós poderíamos, assim, a curto prazo, estar colaborando com a iniciativa de todos aqui em Barra, para que a gente pudesse estar realmente vestindo a camisa, uma vez que a gente tem alguns lugares aí que nós não recebemos águas e outros bairros em água em abundância, a gente sabe disso. Eu vou vir até a questão do Paraíba do Sul, tá? Porque a questão de distribuição de água e barra por aí é um tema que é consequência, não é a causa principal. Eu tive um professor chamado Gerson Kelman, que depois virou presidente da ANDA. Ele dizia o seguinte: se você tiver R$100, aplica R$80 em educação ambiental. E só através da educação você muda a consciência e os hábitos do povo. E 20% você aplica em técnicas para despoluir, para melhorar a qualidade do ambiente. E a água está aí. Então, as campanhas, um programa nas escolas de conscientização ambiental. Nós agora, o Paulinho está programando aí para o dia, né? Uma manifestação, né? 5 de junho agora, o dia do meio ambiente, a gente está programando um abraço ao Rio Paraíba, não é isso? Esse abraço vai ser bem simbólico, porque nós vamos abraçar de Itatiaia até Campos. Vai ser uma mobilização de todas as cidades. Chico, desculpa, mas entrando no gancho, a gente sabe que as nascentes, que são nas pequenas propriedades, nas propriedades rurais, elas precisam ser preservadas. Você sabe me dizer se existe alguma lei em do Piraí ou alguma coisa que dê incentivo a esses produtores, a esses donos de pequenas propriedades para a preservação dessas nascentes, incentivos fiscais, etc. Tem sim, tem uma lei de minha autoria que prevê o pagamento de serviços ambientais. Mas é uma lei que precisa ser regulamentada. E as pessoas têm que saber isso, porque a Constituição brasileira é muito boa, mas tem artigo que não foi regulamentado, então ela não tem prática. Né? E outra coisa é o fundo de custeio disso, porque se fala muito em ICMS verde, né? Mas o dinheiro do ICMS verde, ele não é carimbado para ser gasto no meio ambiente, porque senão ia ferir a autonomia do município. Se eu sou governador, calculei lá no final do ano quanto que Barra recebe de ICMS. Se eu mando para o prefeito Bago e eu obrigo ele a gastar aquele dinheiro no ambiente, eu estou, como diz o Pedrinho, passando dos meus limites. Eu não posso obrigar ele. Então, isso vai muito da conscientização do gestor. Lei
costumo dizer, Paulo, que leis o Brasil tem até demais. Cumprir que são difíceis. Pedro. Excelentíssimo vereador Chico Leite, eu gostaria de fazer uma pergunta para que possamos entender melhor essa questão. Haja vista que eu disse durante a sessão de hoje que neste município de Barra do Piraí cobra-se a questão do esgoto e nós não temos o tratamento de esgoto. Aí fica a pergunta, por que se cobra a taxa de esgoto se eu não tenho tratamento? Ele é despejado diretamente no rio. Aí basta a minha pergunta, senhor vereador, nós, Barra do Piraí, nós recebemos algum valor por essa questão de mandarmos água para o sistema Guandu? Esta é a primeira pergunta. E bem sabemos que o Rio Paraíba do Sul, ele existe uma junção de vários outros rios que formam esse rio. Então nós temos o Ceivado. Existe a possibilidade de Sua Excelência, o prefeito, elaborar um projeto para o Ceivado, solicitando um tratamento de esgotamento para a nossa cidade? Eis as perguntas. Eu vou responder por parte. A questão do esgoto, eu gostaria que a secretária, na hora que ele desse a palavra para ela respondesse essa pergunta para você, para nós aqui. Sobre a outra questão, quem decide o que faz com o dinheiro arrecadado na bacia é o Comitê de Bacia, superdemocrático. Né? O prefeito Jorge Pablo, como disse, quando ele, por exemplo, a Barra do Piraí vem na taxa de água, quando a gente paga SEDAI ou SAI, vem lá uma taxinha que é recursos hídricos. Isso faz parte de um fundo que financia os projetos do Ceivado. Que a lei nossa foi feita em 97 e ela tem um princípio que foi praticamente copiada da lei francesa, que diz o seguinte, o poluidor pagador. É quanto que você joga de efluente e quanto de água que você gasta para diluir aquele efluente. Então, para você instalar uma empresa, você precisa dar outorga. Sobre a questão do que nós recebemos com a água, Barra do Piraí teve 2 casamentos muito felizes no passado. Sabe, vereador? Um foi para a Central do Brasil, que representou a riqueza. E o outro foi para a Lade. Só que o tempo passou, aquele rapaz bonito que casou, ficou gordo. Hoje a Central para nós é um inferno, vamos dizer assim, que passa trem de 15 em 15 minutos. Então o casamento que nós tivemos com a Central, por isso que eu falo da responsabilidade de administrar pensando no futuro. Chega de ter gestor mestre de obra. Nós precisamos de ter planejadores.